E aí rola muito isso, de Comte ter seu trabalho desqualificado por causa de todos os transtornos que ele teve na vida, inclusive de saúde mental. Mas como assim? Por quê? Simples hipocrisia. Oi, meu bem, tudo bem? O século XVIII foi um momento de grandes transformações e revoluções no continente europeu. A Revolução Industrial mudou completamente o mundo, com novos processos de manufatura, deslocando a economia do campo para a cidade, fazendo florescer o capitalismo, que substituiu o feudalismo. Enquanto isso, a Revolução Francesa também mudou completamente a maneira da França se organizar politicamente, e isso influenciou o mundo inteiro, porque uma das principais consequências dessa revolução foi o surgimento do iluminismo, uma filosofia que defendia que as decisões da sociedade deveriam ser tomadas com base em conhecimentos científicos. Aliás, o iluminismo não defendeu apenas a ciência como conhecimento, mas também o desenvolvimento da literatura e das artes como um propulsor do desenvolvimento social. É nesse contexto, que também é chamado do século da razão, que a sociologia vai surgir, embora ela só vá se estabelecer como ciência no século XX. Mas a origem da sociologia remonta ao ano de 1813, quando Henri de Saint-Simon propõe uma ciência da sociedade em seu livro Mémoires sur la science de l'homme, ou a apresentação sobre a ciência do homem. Sua proposta é analisar as causas das mudanças sociais e também a ideia de que a sociedade avança em estágios, passa por vários estágios. Mas quem desenvolveu essa ideia a partir de uma perspectiva de uma ciência voltada para estudar a sociedade foi um aluno seu chamado Augusto Comte. Augusto Comte rompe com o seu professor em 1824, quando cria o curso de filosofia positiva. Ele era uma cria do iluminismo. Ele analisou as ciências naturais e as suas metodologias para propor uma física social, que analisasse a sociedade em termos científicos. Para ele, o conhecimento válido é aquele que vem de um questionamento positivo ou científico, e que inclusive serviria para o progresso da sociedade. Ele via um poder de transformação na ciência para fazer a sociedade progredir. Então, Comte não queria entender apenas a ordem e as mudanças da sociedade. Ele queria uma ciência da sociedade que pudesse melhorar a sociedade, assim como as descobertas da física, por exemplo, melhoravam a nossa vida. Ele não só acreditava que isso era possível, como ele argumentou a respeito da teoria dos 3 estados, uma ideia que ele desenvolveu a partir das ideias de Saint-Simon, de que a sociedade passaria por estágios. Para Comte, ela evoluiria através de 3 estágios evolutivos, no qual o mais primitivo seria o estado teológico, no qual o pensamento religioso ou teológico seria predominante. Evoluiria um pouco até uma sociedade de pensamento metafísico, mais filosófico, até chegar no grau máximo de evolução da sociedade, onde haveria a predominância do pensamento científico positivo. Comte viu a Revolução Industrial trazer novas tecnologias e melhorar a sociedade. Ele também viu as ciências em geral trazerem progressos para a sociedade. Então, ele apostou todas as suas fichas na sociologia, que ele acreditava ser a rainha de todas as ciências, como uma ciência que traria também melhorias para a sociedade. A sociologia seria essa ciência que, aplicada aos problemas sociais, faria a primeira sociedade melhor, porque ela traria ordem e progresso para a sociedade. Comte ganhou muitos seguidores, como o filósofo e economista liberal John Stuart Mill e a jornalista e socióloga Harriet Martineau, que traduziu uma versão resumida dos 6 volumes do curso de filosofia positiva para o inglês.
A reputação de Comte começa a decair quando ele sai da teoria e começa a escrever sobre como o positivismo poderia ser aplicado no sistema político, numa exposição quase religiosa de como a sociedade deveria ser. Além disso, ele teve uma vida pessoal bastante infeliz e isso é constantemente utilizado, inclusive até hoje, para desqualificar a sua obra. Ele se casou com Caroline Masson, que era prostituta e que poderia ter sido presa pela sua profissão, não foi presa porque se casou com ele. Dela ele esperava companheirismo e fidelidade e acabou não acontecendo. Alguns anos depois ele se separou. Comte se apaixonou por Clotilde Duvaux, mas quando ela começou a corresponder aos intentos dele, ela morre de tuberculose antes que o romance deles pudesse realmente acontecer. E todos esses acontecimentos levaram Comte a uma depressão que inclusive fizeram com que ele fosse internado durante um certo período da vida dele. O sociólogo Gustavo Biscaia de Lacerda, num artigo, ele defendeu que o que teve de sociólogo e cientista social em geral com problemas de saúde mental não está no gibi, e não é para todo mundo que isso é usado como argumento para desqualificar o trabalho da pessoa, né? Isso acontece muito especificamente com o Comte, que tem seus trabalhos julgados como se fosse a especulação de um lunático, mas deixa eu dar uma dica bastante aqui e citar as palavras do autor a esse respeito. Inúmeros pensadores e teóricos das ciências sociais foram loucos, desregrados, mau caráteres ou simplesmente tiveram sérios problemas emocionais e psicológicos. Ele cita vários pensadores, Nietzsche, Marx, Weber, John Stuart Mill, Roland Barthes, Nils Bolantzas, Louis Althusser, Georges Lukács, enfim. Esses dados biográficos costumam aparecer apenas a título de introdução biográfica, quando tratamos de cada um dos autores em questão, mas o exame aprofundado das condições de sanidade dos teóricos sociais ainda está por ser feito. Exame que, como se pode perceber, não é nem um pouco ocioso pela incidência de problemas com distúrbios psicológicos ou emocionais. A respeito dos problemas de todos esses autores, os comentadores, exegetas e discípulos dos variados estilos não costumam levar em consideração tais aspectos biográficos, pois assumem que não interferem na produção teórica, ou até mesmo que, se interferirem, não têm importância negativa para sua validade intelectual. Assim, apresenta-se com clareza a seguinte questão: por que a gritante duplicidade de critérios em que se considera que a loucura de Comte é prejudicial, mas os sérios problemas emocionais e psicológicos de todos os demais autores não é? Parece-nos que a resposta é simples. Além de simples hipocrisia, trata-se do recurso sistemático ou já citado sofisma ad hominem, como estratégia retórica para desqualificar o pensamento propositalmente. Hoje, o positivismo está superado, sim. Pensadores das ciências sociais que vieram depois, como Durkheim, Marx, discordaram das ideias de Comte, mas isso não exclui o reconhecimento da importância que ele teve para a sociologia. Comte forneceu as bases sólidas para os outros sociólogos pensarem a sociologia, que justamente por ser uma ciência muito complexa, Comte considerava que era a rainha de todas as ciências. E além disso, a objetividade que Comte defendia continua sendo um princípio importante do fazer sociológico. Você já conhecia alguma coisa sobre Augusto Comte? Já sabia mais ou menos qual foi a origem da sociologia? Já tinha estudado isso ou ouvido em algum lugar? Comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa o seu curtir se você achou esse vídeo informativo, legal. Compartilha com os amigos. Se inscreve se ainda não estiver inscrito. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Até semana que vem.